Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem contigo, Diogo? Como é que você está? Tudo bem, Matheus? Tudo jóia. Diogo, primeiro obrigado por aceitar bater esse bate-papo com a gente aqui. É, Você sabe o quanto eu te admiro e o quanto eu gostaria muito de entender um pouquinho mais da tua trajetória. Antes de tudo, gente, estou a apresentar. Eu sou o Matheus Teca, hoje estou como gerente comercial da Delta Ops. Atuo no mercado já há 12 anos, não com comercial, mas com produtos digitais, né, e agilidade. Né, tenho uma sólida experiência em metodologias ágeis, acumulei mais de 6 anos em projetos de informações digitais, em melhoria contínua, além de muito tempo no chão de fábrica, né, onde eu pude ver e aprender na prática sobre metodologia Lean, né, Lean Manufacturing, e tenho, nesses anos todos, liderando iniciativas de transformação ágeis e redesenho organizacionais, né, em várias áreas. Em várias áreas. Ah, eu sempre digo que tenho como missão ajudar as organizações a dar o próximo passo em sua transformação, ou seja, impulsionar a transformação ágil digital por meio de cultura, por meio de mindset e também por meio do foco na capacitação das equipes, de modo a torná-las multidisciplinares, né? E também para alcançar uma alta performance. Porém, quando falamos de alta performance, a gente sabe que não depende só do time. O time pode, de alguma forma, performar, né, ter métricas que demonstram que o time está entregando com qualidade. Porém, a gente sabe que sempre temos um gargalo, né, que é a operação. Porque, felizmente, as pessoas hoje estão entendendo que a demanda dos times de desenvolvimento de software não termina apenas quando o time diz que está done na coluna de done. Existe o pós-done, né, que é o time de operação que vai receber essa demanda e vai, de alguma forma, gerenciar essa demanda. Né? Aí sim que a gente tem um ciclo completo. A gente vai end-to-end. Né? E hoje eu estou aqui com o Diogo. Falamos um pouquinho desse ciclo, né, end-to-end, né, de ser contínuo de valor por meio de práticas de DevOps e por aí fora. Diogo, fala um pouquinho para nós. Quem é você na fila do pão? De onde você surgiu? Qual é a tua especialidade? O que é que você faz hoje na DevOps? Por que você se aventurou a entrar nesse mundo do empreendedorismo? E qual era o problema que você havia enxergado? Mas primeiro, quem é o Diogo na fila do pão? O Diogo na fila do pão é o Diogo Santos Lima, né? Alguns me conhecem como Dwayne Wade, outros me conhecem como Didi, outros me conhecem como Shaquille O'Neal, depende do lugar que eu estou, né? Legal. Mas eu sou o Diogo Santos Lima, eu tenho 36 anos. Eu não sei de cabeça, mas eu sei que eu tenho mais de 15 anos aí de história na área de tecnologia. E minha motivação, né, em montar a empresa, porque eu passei em diversas consultorias, né, e trabalhando nesse universo de infraestrutura barra cloud, né, eu entendi que era o meu momento de empreender, né. Então, quando você começa a participar, né, desde da venda, da pré-venda, da venda e da entrega, você vê a necessidade de querer tomar o seu rumo, né? Então esse que foi o meu maior motivador. Então a Delta Up surgiu em cima disso, né? Então um pouco da minha experiência que eu tenho na área, né? E todos os lugares que eu acabei trabalhando, eu tive esse contato, né? Desde a venda até a entrega. Então esse foi o meu maior motivador em fundar a Delta Ops aí junto com o meu sócio, Marcelo Tacu. Boa, boa, legal. Então, hoje estamos com a pessoa certa para nos ajudar a conhecer um pouquinho mais de jornada por trás da Delta Ops e também desmistificar um pouquinho, né, o que realmente é DevOps. Diogo, fala um pouquinho para nós, como é que começou a sua carreira na tecnologia? Você sempre teve interesse por infraestrutura e operações ou foi algo que você caiu de paraquedas? De verdade, eu caí de paraquedas, né? Porque quando eu estudava, né, minha ideia era
trabalhar com esporte, né? Educação física. E aí, no meio do caminho, eu entrei numa empresa, né, que trabalhava com microfilmagem, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com um computador para fazer planilha do Excel, né? E aí esse computador ele sempre dava problema. E aí nessa, com a minha motivação de querer mudar de horário, eu falei com o meu chefe na época que eu queria fazer uma faculdade para conseguir mudar de horário, né? Aí ele falou, então beleza, vá atrás disso. E aí eu comecei, né, a pesquisar, né, a faculdade sobre isso, e aí eu descobri que tinha análise de desenvolvimento de sistema. E na época a faculdade, ela, como não foi uma faculdade pública, então eu paguei por ela, a pessoa que vendeu o curso meio que me enganou, né? Eu cheguei nela e falei assim, ó, eu queria fazer uma faculdade que arruma computador, né? Aí ela falou assim, ó, tenho duas opções, né? Eu tenho ciências da computação, o análise de desenvolvimento de sistema. Aí eu, com a minha ignorância, eu falei, ó, eu não quero ser cientista da computação, né? Eu quero somente arrumar computador. Ela falou, então isso é perfeito, análise de desenvolvimento de sistema. E legal, são 2 anos e meio tecnólogo, né? E aí eu falei, então o que faz o analista de sistema? Ela falou, ó, você fica analisando o sistema e quando dá um problema ele te liga, você vai lá e arruma o computador. É Aí legal. eu peguei, me inscrevi, né? E como era uma faculdade privada, né? Uhum. Peguei, fiz a prova lá. Nem sei se eu passei, só sei que eu entrei na faculdade. Então foi assim que eu comecei. E aí, no meio do caminho aqui em Budas Artes, assim, a questão de conectividade à internet era bem precária. E eu também não tinha computador. Então aí eu tive que correr muito mais para conseguir chegar no objetivo. Aí, quando entrei na faculdade, aí descobri que não era simples assim. Não peguei nenhum computador para arrumar, e aí eu tive que correr atrás do prejuízo, né? Aí eu, na época eu nem sei se existe ainda, né? Então eu pegava, ficava baixando todas as apostilas do Apostilando, né? Então eu baixava de AutoCAD, VBA, tinha diversos assim, achando que ia entrar na área de algum jeito, entendeu? Então eu caí literalmente de paraquedas, foi isso. Muito bom. Não, legal, legal. Mas após isso, após a faculdade, você conseguiu um emprego de primeira ou você continuou no mesmo emprego que você estava, outra hora? Como é que foi essa virada de chave? Porque assim, aí o próximo passo foi, né? Eu precisava comprar um computador. E aí, quando eu comprei o computador, eu não sabia que existia sistema operacional, nem nada, então eu estava totalmente perdido e eu não tinha o conhecimento, né? Não tinha essa facilidade igual hoje em dia tinha, né? Aí, beleza, comecei a aprender as coisas na faculdade, um pouquinho de lógica, um pouquinho de banco de dados, as competências que tem na faculdade ali dentro de análise e desenvolvimento de sistema. E aí eu percebi que aonde que eu estava trabalhando atualmente, eu não ia conseguir evoluir, né? Aí Uhum. minha cunhada, ela falou assim, ó, aqui no hospital, você pode vir trabalhar aqui comigo, né? Que lá tem uma área de tecnologia. E aí você entra trabalhando comigo, né? Que até mesmo foi na época de entregar senhas para os pacientes. E lá eu mirava a área de tecnologia. Aí eu peguei, mudei para essa empresa, para o hospital, trabalhei lá e não consegui entrar lá no hospital por conta de algumas coisas que aconteceram. E aí eu fiquei meio que desesperado, né? Eu falei, pô, como é que eu consigo arrumar um emprego? E aí você ganha o primeiro certificado da faculdade lá que você está apto a trabalhar como suporte Uhum. técnico. Aí eu comecei a submeter algumas entrevistas, mas só que eu estava meio perdido, assim, porque eu não tinha base nenhuma. E era muito engraçado que quando eu fazia o processo seletivo, e um monte de gente com experiência na época e eu sem nenhuma experiência, né? Então todo mundo ficava e eu sempre saía. Aí lá no Hospital Geral, uma pessoa pegou e me indicou numa empresa lá na Paulista, uma empresa de clipper, né? Uhum. Que aí eu tive minha primeira oportunidade para ter assim, conseguir estar próximo na área de tecnologia, porque assim, a vaga era de assistente administrativo, mas basicamente era pegar, fazer marcação de diários oficiais, né? Então a gente pegava um diário Uhum. oficial, aí tinha uma ferramenta lá que você marcava os diários, depois você processava esse diário para disponibilizar para o cliente, né?
E aí, nessa empresa, para fazer esse processamento, tinha alguns comandos Linux lá, que você tinha que executar lá alguns comandos configurados. E aí que eu comecei a ter mais contato com a área, né? E Uhum. aí que começou a minha trajetória. Aí nessa empresa, eu tive uma promoção como analista de operações, né? Que aí eu comecei a ter mais contato com Linux. E aí foi até legal falar alguns nomes aqui, né? Que foi quando que chegou lá um gestor chamado Ricardo Reis, né? Que ele estava no movimento de sair para a AWS para no movimento de sair do on-premise para ir para cloud. Aí ele pegou e Uhum. me inseriu no time, né? Aí que eu comecei a ter contato mesmo com a cloud. Aí acho que foi mais ou menos 2008 e 2009, que era bem no Não. comecinho ali da AWS, né? Uhum. E aí começou a minha jornada ali, tá trabalhando com infra, com cloud, e aí eu comecei a me desenvolver. Uhum. Entendeu? E trabalhei também com premise também, né? Legal. E qual foi o teu maior desafio, assim, ou o desafio que mais te marcou nesse início de jornada nessa empresa da Paulista? Qual o nome da empresa mesmo? Perdão. Eu não cheguei a comentar se antes era ClipDO, né, e depois se tornou Uhum. Oplexis, né? Então, Tá. esse E sim qual foi que o teu maior realmente na desafio? área foi, o maior desafio é conseguir entender esse universo, né, Unix, trabalhar com Linux. Então, como nesse momento eu estava aprendendo a mexer com o computador, então eu estava Uhum. começando a utilizar um Windows, e aí logo apareceu o Linux para mim. Então, consegui assimilar as coisas. Eu lembro que a galera fazia a documentação e eu não conseguia entender, porque, como estava em texto, aí eu achava que, puta, onde que eu tenho que clicar? Então, eu tive muita dificuldade no início. Uhum. Aí, depois de tanta porrada, tanto xingo, tanto murro que eu tomei, né? Aí entrou na cabeça e eu comecei a desempenhar melhor, assim. Mas graças à galera que trabalhava comigo no momento. Que legal, que massa. E dessa empresa você foi para mais uma outra empresa? Ou você parou por aí e isso foi crescendo da mesma. Isso, aí depois daí eu fui para uma outra consultoria, né? Que é a Hot2B. Na verdade, na época eu trabalhava na Hot2B, era Link Partners, né? Uhum. Aí que eu tive mais contato, assim, com monitoramento, ali mexi com bastante Zabbix. E aí, Legal. como eu já conhecia bastante de Linux também, eu já navegava bem nos dois. E aí tinha alguns suportes também em servidores Windows, lá, SQL Server, né? Uhum. E aí, depois dessa empresa, eu fui para Rivendell, aí que realmente Virou a chave, né? virou a chave de fato, assim, Legal. e por conta que era uma startup que estava em ascensão, assim, e falava muito no universo DevOps, e eu já tinha uma experiência por conta dessas outras empresas, então com o crescimento da empresa, eu aproveitei e fui nadando junto, entendeu? E aí nesse período, né, eu comecei como analista lá, aí depois eu virei tech lead, né, era meio que tech lead, aí depois virei coordenador, depois virei gerente, nesse período ela foi comprada pela Mandic, né? Eu não sei se nessa época que eu fiz essa transição de assim mudando de cargo, né? Na verdade, vocês estão mudando de cargo. Se era a Mandic ou o Rivendell, aí a Mandic comprou a Rivendell e a Claranet comprou a Mandic. E aí nesse período aí eu peguei e saí, né, da Claranet, aí trabalhei na Elvenworks, Legal. que foi meu último emprego, e aí a Elven, sendo a nossa parceira, eles me Uhum. espaço para me conseguir seguir com o meu sonho. E aí, nisso aí, eu fundei a Data Ops junto com os meninos. Não, que legal, que legal. Eu sempre digo que grandes empresas como a Delta Ops nascem quando temos alguém que percebe que a automação e cultura são muito mais importantes do que apenas ferramentas. Ah, digo isso porque, Diogo, hoje em dia, no mercado, fala-se muito sobre DevOps, mas fala-se muito pouco sobre o que é realmente DevOps. Muita gente coloca no currículo e tal, que sou especialista em DevOps e tal, e quando você vai falar com esse profissional, ele fala muito mais sobre ferramenta, fala muito pouco sobre cultura em si. Então, eu queria entender um pouquinho sobre você, o que que você entende sobre DevOps na prática mesmo, e como é que você explicaria para alguém leigo que não manja nada sobre DevOps, fora da TI, o que seria a DevOps na prática em si? Ah,
Assim, para uma pessoa leiga, eu entendo que o DevOps ele é todo o ciclo, né, do desenvolvimento de software, né? Que ele entra ali a cultura entre o Ops e o desenvolvimento. Então, resumindo, é basicamente você pegar o código que está no seu computador, levar para o servidor, que seria a produção, utilizando as boas práticas do mercado, né, de forma automatizada, monitorada, com resiliência. Então, resumindo, é isso: é você pegar Uhum. o código, sair do seu computador, né, e passar por todo o ciclo para conseguir chegar à produção sem ter problemas. Uhum. Na teoria, na prática, a gente sabe que até chegar lá acontece muita coisa, entendeu? Mas resumindo, é isso. Não, boa. Que bom que você E aí, falou em sobre. cima desse ciclo, né, aí você vai ouvindo algumas palavras-chave, né? Então, assim, entrega de software, né, entre CI/CD, quando meu site caiu, como que eu detecto observabilidade, né? A questão de escalabilidade, desenvolver sobre autoscale, e aí que começa a entrar as ferramentas. Mas resumindo isso, DevOps é essa cultura, assim, é garantir que você passe por todo o ciclo Legal. e ter a sinergia ali entre operação e desenvolvimento, e não tem aquela briga, né, de tipo, minha máquina funciona, ou se não se está comigo, eu sou responsável. Não, na verdade, responsável é o Uhum. time, né? O time é aquele squad que garanta que aquele software esteja funcionando. Não, que bom que você falou isso. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, na tua definição, DevOps é muito menos sobre ferramenta, muito mais sobre o mindset, né? Ou seja, esse mindset que busca olhar a cadeia de valor como um todo, não apenas os silos organizacionais que temos nas organizações. Dito isso, estou ouvindo falar, fiquei aqui na dúvida com relação sobre quais são os princípios ou pilares basilares, na sua visão, que sustentam a prática DevOps e se você consegue me dar um exemplo de um dos princípios que você usou na prática e trouxe realmente ganhos significativos no ambiente. Primeiro, quais são os princípios na tua visão, né, que sustentam o DevOps? E na prática, se você conseguir implementar esses princípios, porque eu sempre digo, ferramenta é muito fácil implementar, mas princípios demandam, de alguma forma, um esforço extra para você conseguir fazer com que todo mundo entenda o princípio que norteia toda uma filosofia, toda uma prática, toda uma ferramenta, toda uma cultura. Como é que foi? Quais são os pilares desses princípios do DevOps? Assim, na minha opinião, eu vejo que é só um só, né? Que seria a colaboração entre o dev e a operação, né? Legal. Isso eu sempre falo. Quando um cara de operação ele trabalha junto com o desenvolvedor, ele fica muito completo, né? Porque Boa. eles se ajudam para conseguir resolver todos os problemas, né? E no passado, em outros lugares que eu acabei trabalhando, tinha aquela divisão e aí não resolvia o problema e ficava aquela batata quente, né? Mas, ô, Diogo, Até algum gestor. Oi? não, desculpa, Diogo, desculpa. Esse ponto que você falou é crucial. Existem silos entre desenvolvimento e operação. Por que não existe essa sinergia? O que causa esse atrito, na tua visão? É porque antigamente, né, cada um era responsável pelo seu, né? Então, assim, como Antigamente, você cuidava? Pensa assim que você tinha um computador lá, né? Até para ser algo mais didático, né? uhum, Você tem o computador e você sabe a configuração dela, né? E o desenvolvedor ele só quer entregar o software. Então, como você sabe que o software ele vai quebrar conforme a sua entrega, porque ele vai entregar novas versões, então o uhum. cara de infra ele começa a ser mais resistente à mudança, né? Ele quer que o servidor dele esteja funcionando, que esteja intacto, né? Mas só que é a obrigação do desenvolvedor ele fazer entregas. E se você vai colocar algo novo, vai quebrar. É igual a infra. Se a gente começar a mexer na infra, vai começar a quebrar. Mas só que antigamente o cara mais de infra, ele não gostava, assim, ele não era muito fã em mudança, porque sabia que ia dar dor de cabeça para ele durante o dia, fora do horário, entendeu? Uhum. Então, assim, era mais uma defesa dele, porque ele sabia que se desse um problema, que vinha de software,
o dev não ia ajudar ele, ia falar assim, isso aqui é um problema de infra e comigo não morreu, né? Isso, lógico, que em alguns lugares e outros não, mas na grande maioria era assim, entendeu? Boa, boa. Então, por Isso isso que tinha essa divisão, e aí a cultura veio para unir, né? Então, assim, o é problema é legal. nosso, né? Então, para fazer a entrega vai ser automatizado, se der algum problema, Uhum. vamos se unir para resolver, entendeu? Lógico que Exato. tem diversas coisas ali no meio do caminho, mas de uma forma didática e resumida é isso, né? No final Uhum. do dia é isso, né? Não, legal, pô, legal, Diogo, porque é engraçado, como eu te falei, eu vim de fábrica, né? E em fábrica a gente também tem esses silos organizacionais. O marketing está preocupado em fazer suas campanhas, em conseguir gerar mais lead, qualificar melhor esse lead e conseguir fazer tornar esse lead qualificado a ponto de passar para o comercial fazer a venda. O comercial quer vender a rodo e produção quer ter um balanceamento, ou seja, não produzir muito, mas produzir com um nível saudável de acordo com o estoque. E aí era uma briga infernal. A produção reclamava que o comercial só vende, mas não leva em consideração a nossa capacidade produtiva. O comercial diz que ele vende, mas a produção não entrega. O marketing diz que gera vários leads qualificáveis, mas o comercial não consegue fazer um bom pitch de venda. Então você vê que tipo que essas brigas, esses silos que existem em tecnologia, também existem fora da tecnologia. Ou seja, não é só um sintoma de operação versus de desenvolvimento. Você vê que tipo a organização por si só, fora o universo de tecnologia, ela se olha como silos mesmo. Não existe essa visão sistêmica das coisas, né? E te ouvindo falar, você me deixou claro que a cultura DevOps é muito mais sobre quebrar silos, unir o desenvolvimento e operações com um único objetivo, ou seja, entregar valor continuamente para o usuário final, para o cliente final, né? Exatamente. E aí você vê que a pressão sempre vem de cima, né? Então, Exato. assim, que nem você falou, né? Teve o lead, né? Que é a oportunidade, que acaba virando uma venda, né? E essa venda, às vezes, já vem com prazo, né? E aí, o que ele vai fazer? Vai vir para o desenvolvimento, que ele vai ter que plantar aquilo. E aí Exato. ele começa a fazer correndo, às vezes ele não tem a especificação toda da infra, mas só que ele precisa entregar. E aí ele com aquilo pronto, ele tem que entregar na infra, às vezes a infra não está preparada, diferente da cloud hoje que acontece, mas só que melhorou muito, né? E Uhum. aí, como todo mundo quer defender o seu, então assim, o comercial ele precisa que esteja pronto para ele entregar o que ele prometeu, né? O Exatamente. desenvolvimento precisa fazer o software para entregar o que prometeu. E a infra precisa sustentar isso também. Então aí que começa as É. resistências e a briga, entendeu? Mas isso é Uhum. natural. E hoje eu entendo todas as áreas, né? Eu vejo que vender não é fácil, né? E se você não vender, você não paga as contas, né? Então, se todo mundo tivesse um pouquinho de sensibilidade nesse momento aí, talvez iria diminuir a briga, porque às vezes o cara da operação ele não sabe o que o comercial passa. Às vezes Exato. o comercial não sabe o que o cara do marketing passa, porque como está cada um no seu quadrado, Uhum. então aí começa a falar assim, esse cara vende errado. Então, aí você fala, vai lá vender então, você vê como é fácil vender, entendeu? E às vezes traz aquela oportunidade, aí é o que nunca ninguém tem essa visão assim, né? O como está a saúde da empresa e o quanto que precisa daquele dinheiro para te dar uma qualidade ali, conseguir manter aquele escritório Uhum. maravilhoso, pagar as contas, né? Então você fala, puta, aquele lead lá, Exato. se fechar, vamos dizer assim, que vai salvar o ano, né? Uhum. Então, às vezes, né, essa tomada de decisão que acaba gerando todo esse conflito. Então, aí quem que Concordo. tem que agir, né? É o dono, o CEO, assim, pô, beleza, vamos fazer isso, mas vamos tentar colocar todo mundo no mesmo acordo, que é mais difícil também. Isso. Então aí essa treta começa de cima. Então, assim, dizer assim, pô, qual que é a prioridade, realmente precisa correr, e se correr, todo mundo vai ganhar por isso, porque já minimiza, fala assim, pô, tô ferrado, mas eu também faço parte, entendeu? Uhum.
Agora não, estou ferrado e não faço parte, então a pessoa que está ali na operação, no desenvolvimento, ou qualquer área que seja, Exato, ele vai exato. ficar puto e vai começar a briga e ele vai defender o seu. Todo mundo Não, se coloca no modo defensivo e vai querer defender o seu, porque também se der errado, a culpa também vai ser dele. Então ele se defende para não dar errado, entendeu? concordo, Então, que concordo. aí que entra, assim, quando fala da cultura DevOps, aí pensa que seria a cultura da empresa para quando chegar numa situação dessa, tentar equilibrar ali os pratos para não deixar ninguém frustrado, mas vai deixar, entendeu? Concordo, E no concordo. final do dia, nem Deus agradou todo mundo, né? Então, Uhum, alguém vai ficar chateado e precisa resolver o problema. Aí que uhum. entra os líderes, né? Concordo, concordo. Ah, Oi, papaizinho. oi, filho. Concordo. Passou aqui agora o herdeiro. Tá tudo bem, home office é isso mesmo. Eles que mandam. Exatamente, exatamente. Cara, Diogo, estou ouvindo aqui falando, você me trouxe muito uma reflexão do quanto existe uma ignorância sistêmica por parte dos departamentos, barra áreas, barra células, barra squads, em que as pessoas estão muito focadas em otimizar a sua parte do processo, não estão focadas em otimizar o todo, né? Isso me faz pensar e refletir se nessa tua longa trajetória você consegue compartilhar conosco um exemplo prático de como uma empresa se transformou com a adoção de práticas da cultura DevOps em si e você conseguiu tangibilizar essa mudança por meio dessas práticas de DevOps em si. Você tem um exemplo prático? Eu não entendi muito bem a pergunta. Um exemplo A minha prático pergunta é, do. hoje, para a tua experiência, você consegue compartilhar conosco um exemplo prático de como uma empresa se transformou com a adoção da cultura DevOps? Tipo, antes da cultura DevOps, tínhamos esse comportamento. Após a cultura DevOps, a gente passou a ter esse comportamento. Tipo, quais foram os ganhos que a cultura DevOps trouxe para essa organização? É, assim, o ganho, eu resumindo assim, é que todo mundo começa a pensar no negócio, né? Diferente de olhar no seu setor, né? Então, assim, o que, que precisa resolver no negócio? Eu Não. preciso garantir que o e-commerce esteja funcionando. Então, o que, que precisa ser feito? É aí que se une as áreas, né? Então, assim, Boa. precisa de uma perninha do desenvolvimento, precisa de uma perninha de agilidade, precisa da perninha do time de infra, do time de dados, agora que está falando muito, do time de marketing, entendeu? Para conseguir ter essa colaboração e garantir essa entrega final, né? Que seria o software, né? Onde o usuário final vai acessar. Eu vejo Exato. que isso, assim, é a colaboração. Então, se todo mundo pensa no negócio, então todo mundo vai conseguir fazer o que é preciso para resolver o problema, entendeu? Agora, se Boa. cada um só pensa no seu, aí não está pensando no negócio. Se eu só estou pensando nos meus servidores, né? Eu não estou pensando no negócio, então quer dizer assim que eu não vou querer que entre mais software. E se não entrar mais Exato. software, quer dizer que não está vendendo. E se não vender, a empresa não fatura. E se a empresa não faturar, a gente já sabe o resultado, eu nem vou falar, entendeu? Exato. Mas, Pensa o que vocês quiserem, entendeu? então, mas esse teu ponto acho que é crucial. É mais sobre qual experiência o cliente está tendo na sua organização e como a gente está, de alguma forma, colocar o cliente no centro das decisões. E porque, no final, é sobre isso. É sobre negócio. É sobre a gente fazer a Negócio, empresa exatamente. prosperar. E se a gente não colocar o cliente no centro, a dor do cliente no centro, o problema da empresa no centro, a gente começar a pegar esse problema e picotar, cada um olhar só uma parte do problema, não ter uma visão sistêmica, no final a gente não vai entregar o produto com qualidade. E aí, Diogo, eu te pergunto o seguinte, meu amigo, e quais foram os perrengues, barra, erros mais comuns que você já enxergou, ou você, perdão, que você passou, né, quando algumas empresas tentaram implementar a cultura DevOps porque viram um vídeo ou porque o chefe foi uma palestra e achou legal e tal, e dia seguinte chega, galera, a partir de amanhã tem que começar a trabalhar com cultura DevOps porque precisamos de alguma forma ter mais qualidade.
o nosso software e blá blá blá, e blá. Quais foram os erros erros básicos que você pode enxergar quando não há um planejamento adequado para aplicar princípios e práticas de DevOps? Você já falou primeiro, né? Não ter planejamento, né? Se você não planeja, vai sair de qualquer jeito e não reclama. É o que eu falo. Primeiro tem que combinar o jogo, né? Então, se vai ser assim, vamos assim, e depois ninguém chora, né? Então, o primeiro é o planejamento, né? Outro ponto também que eu vejo, como o mercado ele tem muita ferramenta surgindo, né? Então, tem uma galera que gosta de ficar trocando ferramenta, né? E não resolve o problema, né? Em vez de padronizar e resolver o problema, então tá sempre trocando de ferramenta. Então chega um cara, vai lá, vou falar até de algumas tecnologias, né? O cara fala, vou resolver o problema de stack de logs, né? Aí chega o primeiro, vai lá e fala assim, vou colocar o Greylog, né? Aí beleza, o Greylog tá atendendo. Aí chega outro cara no manjo de Greylog. Em vez de ele pegar, aprender Greylog, não, ele vai lá e sugere usar o Elastic Stack. Aí vai ter um puta trabalho de migração para o Elastic Stack. Aí esse cara sai, a outro vai lá, sugere a stack do Grafana. E aí, no final do dia, a empresa é penalizada porque fica trocando de ferramenta, sendo que aquele cara que é sênior entrou, ele tem que olhar para aquela tecnologia que foi configurada e entender qual que foi o motivo daquela implementação e por que está resolvendo aquele problema antes de sugerir uma nova, porque alguém aí na internet falou ou porque lançou uma nova ferramenta, entendeu? Então, isso faz perder muito tempo e questão financeira no final do dia, né? Que nessa é uma migração, eu poderia utilizar e manter aquela que está funcionando e pensar em algo novo, não. Eu estou pegando, já trocando algo que já está funcionando porque eu não sei mexer. E aí é muito normal, eu já passei por isso e às vezes também eu falo assim, o que eu não sei mexer eu critico, né? Isso é ruim, isso eu não gosto, né? Gostei dessa. Porque eu não sei fazer, eu critico, entendeu? Exato. Então é o que acontece muito. Então isso aí é uma das coisas que na prática eu vivi e sei que é o que é isso, né? O pessoal olha assim e fala, vamos trocar, mas por que? Porque é mais legal, mas só que, como eu falei, para o negócio não fecha as contas. Então a pessoa tem que olhar para o negócio e entender assim, pô, se o cara pegou, colocou aquele servidor lá e está funcionando até hoje, entende qual que foi a motivação dele e por que que tá assim, entendeu? Aí você pegou, entendeu, você dominou o assunto, aí você com propriedade, você sugere trocar e apresenta, né, para os seus gestores qual que é o ganho disso, né? Às vezes a troca acontece pela ferramenta mais legal e no final do dia sai até mais caro. Então é isso que eu vejo assim no resumo, assim pelo menos no contexto que eu vivo, né? Porque quando a gente fala de negócio é muita coisa e quando a gente fala construir DevOps entra tudo, né? Então tudo ali no meio dentro daquele ciclo, né? Qual ciclo mesmo? Pode falar um pouquinho mais sobre esse ciclo? Eita, assim, pegou de cabeça, né? Vou falar assim, né? Operação, monitoramento, release. Isso, né? Monitoração, operação, entrega, resiliência. Eu não vou lembrar de cabeça, assim. Não, mas tudo bem. Mas se eu pegasse, eu consigo te explicar cada caixinha, sabe? Não, eu também conheço bem esse ciclo, mas eu queria ouvir de você, porque na verdade eu sou um leitor. E você, mais do que leitor, você é alguém que usa o dia a dia esse ciclo mesmo, né? Eu já tive vários papos com você sobre esse ciclo, mas fique relaxado que no final da live a gente vai mostrar para vocês esse ciclo, tá? Isso não é o foco da nossa live, mas, Diogo, falando sobre esse ciclo... Posso só voltar também no último ponto, que eu lembrei também que acontece geralmente nas empresas, a questão do hype também, né? Que é a questão de cloud, né? Então, às vezes tem algo que está funcionando, né? E aí o cara quer usar uma tecnologia nova, mas vai acabar sendo a mesma coisa, né? Quer usar uma tecnologia nova em caso, eu estou num servidor que está funcionando baratinho, que o dono ele fala, cara, se cair não tem tanto problema, tá? O cara vai lá e quer mudar para algo moderno, quer usar um microserviço e tal, e aí o negócio começa a ficar tão complexo e tão mais caro que era melhor estar naquela maquininha lá ganhando dinheiro, e quando a empresa crescer e conseguir pagar as contas, ela vai lá e migra para algo mais moderno, entendeu? Então,
a necessidade da tecnologia tem que vir acompanhando o negócio e o quanto que está ganhando por isso, entendeu? Era isso que eu queria complementar. Boa. Não, não, que perfeito, cara, perfeito, perfeito. Eu te perguntei um pouquinho sobre o ciclo, porque eu gostaria muito que você falasse sobre monitoramento, né, observabilidade. E eu vejo que muitas das vezes a observabilidade, o monitoramento é negligenciado, até que a casa começa a pegar fogo, né? O fogo está aí, ninguém está vendo, o problema tipo teu, lá vai indo e tal. Quando o sistema para, as pessoas tendem a ser mais reativo do que proativo. E você fala muito sobre isso, Diogo, sobre observabilidade, não é só monitorar, é antecipar o problema. Sempre converso com você, você fala, cara, monitoramento é importante. Hoje em dia, muitas organizações não levam isso em consideração. Não basta só ter um pipeline, um CI/CD da vida. Se a cultura continua centralizada e lenta, burocrática, cilada, e ninguém olha para o todo, ninguém olha para as métricas, ninguém monitora o todo, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, cara. Qual que é a importância de você, na tua ótica, do monitoramento da observabilidade em si? Que ganhos a empresa consegue ter e que problemas ela deixa de ter quando tem implementada mecanismo de observabilidade de monitoramento? Para mim, assim, é até fácil de resumir, né? Se você não mede, você não sabe, Não entendeu? sabe, verdade. Então, o monitoramento você consegue medir, né? Então, a questão do capacity, né? Mas, O quanto... então, desculpa, mas aí tem um ponto interessante. Se você não mede, você não consegue antecipar o problema. Legal, beleza. Mas outro ponto também é, não há nada mais inútil do que você fazer com tanta eficiência aquilo que não deveria ser feito. Ou seja, não há nada mais inútil do que você monitorar ou medir com tanta eficiência aquilo que não deveria ser monitorado. O meu ponto é, o que, na tua visão, como é que deve ser esse processo de monitoramento? Se você puder nos dar aqui um overview de, cara, normalmente começa assim, depois assim, 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 assim. Porque imagina que tem muita gente que está nos vendo que é leigo, né? Então, eu queria que você desse um banho de loja mesmo, para depois fechar com as tuas frases célebres. Tá. Então, eu falei de medir porque, assim, se você não medir, você não tá sabendo o que está acontecendo, né? Olhar. Então, eu mesmo, por isso que eu falo que é minha opinião, porque é minha forma de trabalhar assim, e eu vou muito no negócio e o valor financeiro. Então, assim, o cara que está começando, não dá para ele investir muito caro em observabilidade, porque senão vai ficar mais caro do que o Legal. software, né? Então, o que ele tem que fazer ali? O mínimo, que é o quê? Monitorar a capacidade daquela aplicação, que seria memória, CPU, que seja, né? Rede, e a queda, né? Esse, para mim, eu vejo que é o primeiro passo. Quando pegou a queda, aí eu olho para essas métricas e começo a criar gatilhos ali, de tipo, beleza, vou acompanhar a CPU, memória e tal. Aí, conforme o sistema ele vai crescendo, ele começa a ter um nível de complexidade, aí você começa a investir também, porque se ele está crescendo, quer dizer que está entrando dinheiro desse lado, eu tenho dinheiro também para investir para ter uma visualização melhor. Aí eu começo, né, a ter um centralizador de logs, eu deixo de ficar olhando para o log de dentro do servidor, de dentro de um container, que seja. Aí depois eu começo a me aprofundar nas métricas, que aí tem ferramentas de mercado que fazem isso. E, por último, eu vejo a questão da rastreabilidade, né? Que é o que todo mundo fala do trace, né? Conseguir entender todo... Aprendi com o Matheus, né? O end-to-end, né? Da aplicação, né? Com quem que ela se conecta, quanto tempo que levou, quem são os parceiros que estão conectados, se der um erro eu vou identificar, entendeu? Então, primeiro você começa ali, que eu sempre falo, com feijão com arroz bem feito, que é ali memória, CPU, rede, né? E disco. E aí tem mais um que é muito importante, certificado SSL, porque eu já vi gente com puta monitoração completa, aí expira o certificado para tudo, entendeu? E aí só quem vai pegar é a queda, né? Então começa com esses caras, né? Disco certificado são os principais e a queda, e aí você tem as métricas de memória, CPU e rede. E aí conforme o sistema vai ficando mais complexo, ele está ficando mais crítico, aí você começa a implementar uma observabilidade, né?
começando pelos logs, tem métricas mais completas, aí você começa a ter os termos lá, usando o fork dos signos, que seja, e por último o trace aí que você vai ter que investir. Aí tem muita coisa envolvida, né? A Sim, experiência do sim. usuário, métrica de negócio e tal. Mas só que para mim é esse caminho que geralmente eu recomendo, né? Então eu sempre Boa. pergunto quanto que você quer gastar, né? E quanto Quando você você pode pegar. investir. Porque Exato, assim, exato. querer eu quero tudo, poder eu não posso, Isso entendeu? que é o mundo, né? Então, todos os clientes que eu falo assim, eu participo, eu vou sempre no financeiro, porque todo mundo fala, pô, o Dynatrace é legal, o New Relic é legal, né? Mas beleza, mas só que no seu momento você precisa captar dinheiro e ter o mínimo ali para poder pagar lá na frente do Dynatrace, né? Também agora tem uma ferramenta que está bem quente aí, que está resolvendo o problema dos clientes aí da Elvin também, a plataforma da Elvin, que é um dos nossos parceiros, né? Que já está Fala um pouquinho. resolvendo. Essa plataforma é sobre o quê? Essa plataforma ela resolve o problema ali de observabilidade e gestão de incidente, né? Então ela Legal. tem Opa, legal, a hein? questão de gestão de incidente para você passar por todo o ciclo de vida do incidente e observabilidade que eles têm stack dele. Então você tem um monitoramento completo, né? E aí, quando acontece o problema, cai na plataforma da Elven, né? Ela faz ali todo o processo de escalation, né? E como já tem integrações de forma automática, o PGD e o PGine, ele vai lá e faz o envio dos gatilhos lá, avisa no WhatsApp, avisa no Telegram, avisa no Discord, entendeu? Então, é uma ferramenta bem promissora e nós estamos utilizando aqui na nossa empresa para ajudar os clientes também. Boa, 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 boa. Nossa, Diogo, a gente está aqui caminhando já por 90 minutos aqui do segundo tempo. Eu só queria pegar um pouco de você também com relação à sua expectativa para o futuro, né, do DevOps, nos próximos 5 anos. Como é que você vê essa área? Essa é uma área hoje a gente tem muita ferramenta como IA e automação avançada que estão vindo com muita força e substituindo muitas práticas tradicionais e por aí fora. Como é que você enxerga hoje esse cenário? Com esse mundo de IA hoje, a área de DevOps vai já desistir? Como todo mundo se pergunta, a Agilidade morreu, o DevOps não vai morrer? Ó, se você falasse 10 anos atrás, eu tinha uma ideia de como seria daqui 5 anos, né? Mas agora com a questão de inteligência artificial, tudo pode acontecer muito rápido, né? Mas deixar de existir não vai, né? Porque, querendo ou não, eu vejo que vai assim, aquela pessoa que enganava agora vai ficar muito mais visível, né? Ô, Diogo, Porque, Diogo, desculpa, aqui o meu sinal meu que cortou, caiu um pouquinho aqui. Se puder falar um pouquinho, repetir o que você falou, agradeceria, tá? tá, o que que eu falei que se você fizesse essa pergunta para mim fizesse essa pergunta para mim há 10 anos atrás, eu tinha mais ou menos uma ideia. Agora, como o mercado está tão maluco e com a chegada muito forte de inteligência artificial, é... aí chegou a herdeira aqui. Exatamente isso, quem só faz ao vivo. Ai, ai. Mas essas são as coisas boas do home office, né? Poder olhar os nossos filhos. É... Olha aqui. Então, se fosse há 10 anos atrás, eu teria mais ou menos uma ideia. Né? Mas agora, com a inteligência artificial, tudo pode acontecer muito rápido. E a questão do nosso trabalho acabar, eu acredito que não, mas eu vejo que vai ficar mais difícil para quem engana aí no mercado, né? Porque hoje muita coisa que você enganava, hoje a IA vai fazer por você. Então, quem vai ficar é quem realmente é diferente e quem realmente trabalha, entendeu? Então, quem finge que trabalha vai chegar uma hora que a conta vai chegar, ele não vai conseguir pagar e vai ficar desempregado. Concordo, concordo. Isso eu tenho bem claro, assim, a pessoa que trabalha, pensa diferente, faz as coisas com carinho e legal, pode ter o robô que for que ele vai concorrer com o robô. Agora, o cara que se engana, o robô vai passar por cima e vai ficar nítido agora, né?
Agora essa galera vai ficar exposta, Muito com bom. certeza. Muito bom. Diogo, pelas tuas andanças, o que que você tem enxergado? Ou seja, quando você olha para as empresas mais maduras, né, o que que eles estão fazendo diferente hoje, na tua visão? Tá inserindo, né, essa questão da inteligência artificial, né, e hoje tudo é dado, né, então todo dado é valor. Hoje é o novo ouro, né, então assim, o dado, né. Em cima do dado você gera um valor em cima disso e toma decisões, né. Uhum. Antes era uma pessoa fazendo, agora tem a inteligência artificial para estar fazendo isso e ainda Exato. automatizando diversas tarefas, né, então eu vejo que a tendência é essa e é onde que todo mundo vai ter que correr de alguma forma, entendeu? Verdade, verdade. Você acha, então, que na tua visão, DevOps está evoluindo muito mais para uma linha de plataforma engineer, tipo, onde o princípio continua, mas a entrega de valor contínua e segura e confiável está sendo meio que plataformizada de alguma forma? Eu vejo que essas coisas se complementam, né, dentro da cultura DevOps, né? E aí, por conta do mercado, aí tá tendo diversos cargos, né? Então, eu vejo que se complementa, né? Que nem tem o Uhum. Plataforma Engineer, tem o SRE, tem DevOps É, Engineer, entendeu? Então, assim, mas no final do dia tá dentro da cultura, né? Então, vai muito da empresa, né? E qual problema você entrou para resolver. Então, é muito mais o cargo, né? A pessoa tem um exato. cargo lá como principal engineer, um cara um desenvolvedor full stack, o cara um DevOps engineer, mas só que dependendo da empresa, vai estar bem divididinho ali, o cara de dados, o cara de infra, o cara de desenvolvimento, entendeu? Mas aí Uhum. na hora quando ele vai colocar o cargo dele, ele fala o que ele é, entendeu? Boa, boa. Mas Não, no final do dia não vai mudar muito, não. Assim, isso eu garanto para você. Entendeu? O cara tem legal. aquele cargo, mas se chegar assim no dia a dia, o chicote estrala para todo mundo. Ô, Diogo, ô, Diogo, eu gosto sempre de conversar com você, porque acho que você é um cara que consegue simplificar o complexo de alguma forma, sabe? Ah, e, cara, pegando um pouco a tua trajetória, que conselho você daria hoje para alguém que está começando agora em DevOps? Alguém que está começando agora é Hum. ter bastante base, né? Base de redes, sistema operacional e lógica de programação. Entendeu? E o resto você aprende. É isso. Então, não precisa saber programar, é isso? Se você sabe lógica, você sabe programar. Mas não necessariamente. Eu sei lógica, mas sei programar, cara. Eu sei Sim, if else, eu sei, cara. exatamente, que é a base do desenvolvimento, né? Então, você precisa ter base das coisas e aí em cima vem as tecnologias para você se aprimorar, entendeu? Então, é isso que eu vejo. Se o cara quer começar, é realmente assim, ter uma base de sistema operacional, entender como é que funciona o sistema operacional. Redes, eu vejo que o profissional que não souber de redes agora, que está tudo automatizado, ele vai sofrer um pouco, né? Porque querendo ou não, é onde que vai dar problema, né? Então, assim, aonde que vai dar problema? E se você não conhecer, não adianta você querer reconstruir de novo, sendo que a rede foi mal arquitetada, né? E Boa. lógica de programação para você conseguir, né, definir qual a linguagem que você vai trabalhar Legal. e aprender. E aí o resto, tendo esses três, vamos chamar esses três pilares, aí você consegue navegar em qualquer área, né? Então você consegue navegar na área de dados, aí você vai se especializar em dados. Se quiser Uhum. navegar na área de infra, você vai se especializar em infra. Se você quiser se especializar na área de desenvolvimento, você vai se especializar, entendeu? Mas é importante que todo profissional que entra na área de tecnologia tem que ter essa base. E aí ele define aonde que ele quer se especializar, entendeu? Aí que entra as tecnologias, ferramenta que você precisa resolver, entendeu? Não, O perfeito. Takubo fala muito isso, assim, fazer é fácil, agora entender é outra história, entendeu? Exato, exato. Apertar botão, todo mundo aperta botão, mas agora entender o que está por trás é muito mais. Imagine agora, Matheus, agora tá tudo pronto, tá tudo muito magicamente funcionando. Eu me assusto com isso, entendeu? Eu falo, caramba, isso aqui tá funcionando por quê? A galera não tá nem aí, tá funcionando, deixa aí, entendeu? Quando dá um problema,
o cara não sabe, né? Porque no sim. final do dia tem lá que tem uma rede, tem um sistema operacional, tem alguma coisa que acontece para aquilo Que está por acontecer. trás, né? Exato, exato. Diogo, pegando um pouquinho para esse teu lado empreendedor, ah, qual foi, na tua visão, o maior aprendizado da sua trajetória com a Delta Ops? Onde é que você, o que é que você pode nos dizer, por dizer para os nossos ouvintes aí, qual foi o perrengue que você teve que passar e que de alguma forma te fortaleceu e te fez ser quem você é hoje, cara? Esse cara extremamente inteligente que consegue simplificar o que a gente acha que é impossível. Ah, eu vejo as áreas que eu não tinha domínio, né? Ainda não tenho, né? Que seria marketing financeiro, comercial, né? Então esses são os meus perrengues, assim, ainda sofro ainda com isso, porque eu não tenho experiência, né? Então estou aprendendo na prática, né? E a preocupação, né? Será que eu vou pagar as contas, né? Acho que essa é a maior preocupação do empreendedor, né? Será que eu vou pagar as contas? Porque tem famílias que dependem da empresa porque trabalha, Sim. acredita nela, então acho que acho na certeza que esses são, Uhum. principalmente nesse momento, são os perrengues, entendeu? Boa. E qual seria, na sua visão, a principal mudança de mentalidade que você acredita que o mercado precisa adotar hoje? Porque hoje existe essa proliferação, né, de soluções, de vários especialistas que no final não entregam o que deveriam entregar, e você vê hoje que existe uma uberização, de alguma forma, né, de DevOps e tal, pessoas cobrando um preço muito abaixo do mercado e não entregam o que deveriam entregar e, de alguma forma, acabam manchando um pouquinho o bom nome da nossa profissão, da nossa área e tal. E pensando nisso, cara, qual é a principal mudança de mindset, de mentalidade que você acredita que o mercado precisa adotar agora quando se fala sobre DevOps, que não adotou ainda, que você acha que o mercado precisa começar a olhar com mais carinho? Pergunta, hein? Até cocei a cabeça. Ah, eu não. Esse Na cara. verdade, assim, eu não. Essa eu não sei te responder, não, assim, porque Aham, que isso é muito individual, né? De cada um, momento, entendeu? sim. Mas, Essa eu não, posso. mas essa não seria. Mas a ideia aqui, Diogo, não tem certo ou errado, é muito pegar aquilo que são nossas experiências, né, de alguma forma, e trazer aqui para os nossos ouvintes, nossos amigos, nossas amigas que estão do outro lado, né? Porque eu e você entendemos que DevOps é uma jornada de melhoria contínua, né? Só vai dar certo quando toda a empresa participa. Não é algo isolado, né? Não, a gente sabe que não é um mais um que vai ser igual a dois, mas sim as interações entre as partes, né? Todo mundo iterando, colocando feedback e retroalimentar e lá vai indo para que no final a gente consiga de alguma forma otimizar a jornada do cliente, né? E quem nos contrata precisa de alguma forma também entender que a nossa solução parece ser pontual, mas é sistêmica. A gente vai ter que fazer um raio-x da organização para entender como a organização está hoje, não só em termos de prática de DevOps, mas também de estratégia, o tático, operacional, como se conectam, né? E a gente tem sempre a premissa de começar, antes de qualquer coisa, fazer uma espécie de assessment, né? Para entender um pouquinho mais a organização. E nesse assessment da vida que a gente tem feito, Diogo, você tem notado de alguma forma, quando conversa com CEOs, com CTOs da vida, que muitos deles não enxergam, pelo menos falo por mim, das poucas vezes que eu participei de algumas reuniões com o CTO, eles não enxergam, assim, principalmente CEO, na verdade, né? Não enxerga o valor da cultura DevOps para o seu negócio. A não ser quando é época de campanha, ou tem, sei lá, tem pico de demanda e o negócio para e aí precisa de alguém para fazer o negócio rodar, sabe? Então,
eu te fiz essa pergunta muito mais na, na visão de que precisamos também, de alguma forma, trazer um pouquinho de educação para dentro das organizações, fala educação mesmo de aculturação, de práticas de DevOps e não só, para que entendam que o sucesso do nosso trabalho não passa meramente por apertar botões, passa por todo mundo entregar valor de forma contínua, mas de forma que cada um possa olhar para o que a gente faz e também enxergar valor. Porque muitas das vezes eu vejo que nos enxergam meramente como mais alguém que vai apertar botão. Não, a gente não vai estar a fazer o retrabalho, né, do desenvolvedor de software. Não, a gente vai estar agregando valor. Entendeu? Então eu acho que essa que é o ponto e a minha provocação nisso, sabe? De que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar com os gestores e entender que a gente está agregando valor, a gente não está fazendo, não está tipo meio que melhorando o que o dev não conseguiu entregar com qualidade, sabe? Não sei o que Então, é isso, Matheus, é que eu falei, se você está conectado em qualquer área de onde você trabalha com o negócio, você vai conseguir fazer algo que vai gerar valor, entendeu? Agora, se você não tá, você vai fazer as coisas no que você acha que é legal, entendeu? É o que Exato. eu falei assim, beleza, se a empresa ela está precisando, sei lá, de escalabilidade, né, assim, Uhum. eu vou querer mexer com machine learning agora, sabe? Só porque o mercado está pedindo, entendeu? Meio que eu dei esse exemplo só para você ter uma ideia. Então, agora estou Uhum. conectado com o negócio, o que eu vou fazer? Vou ver uma forma da aplicação escalar, entendeu? Agora, se eu não estou Sim, sabendo sim, que a sim. aplicação precisa, eu só vou mexer com isso quando dá problema, entendeu? Ou se não, beleza, a empresa ela precisa captar mais dinheiro, né? E aí, pô, tô aqui tranquilo de trabalho. Então, você começa a trabalhar com Finops, né? Então, começa a olhar lá e tentar otimizar custo. Realmente preciso usar aquele recurso daquele tamanho? Entendeu? Já que eu estou Uhum. tranquilo, em vez de eu pegar querer subir mais coisa, vamos olhar para aquele recurso e realmente tá fechando as contas, entendeu? Porque se salva dinheiro, você tem mais dinheiro para investir, entendeu? Então Boa, você precisa boa. estar muito conectado com o negócio até para poder tomar as decisões. Agora, se você não está, você vai fazer o que você acha legal. Vou colocar mais uma ferramenta aqui. Aí você tem aquela ferramenta Uhum. muito legal, mas para o negócio, é que nem você falou, para o CEO, para ele o que mais importa é que o billing seja menor que ele. Agora, se você usou Terraform, se você usou Pulumi, se você usou Ansible, qualquer ferramenta, para ele só quer saber o quanto custa e se ele vai conseguir pagar, entendeu? Mas é exatamente, é isso E mesmo. aí, assim, até mesmo desde o passado, né, sempre a área de TI sempre foi custo, né? Então, sempre achou caro. Então, se você conseguir justificar o que você está fazendo, vai ser bem melhor e o CEO e ali o CTO também vai ver o seu valor ali no trabalho, né? Uhum. Mas é isso aí, Diogo. Muito obrigado por aceitar participar desse bate-papo. Ah, esse é um projeto que está começando hoje, mas a gente pretende que hoje em diante gravar lives quinzenal, semanal, mensal. A gente vai aqui se estruturar, mas a ideia é trazer um pouquinho das boas práticas que a gente acredita que toda organização que se predispõe a trabalhar com práticas de DevOps, usabilidade, cloud computing, precisa levar em consideração. Vamos trazer vários convidados, pessoas que têm nome no mercado, pessoas que têm uma vivência no mercado também, para que possamos, de alguma forma, também ajudar a construir a verdadeira cultura DevOps, né? Para quem não nos segue, a gente está no Instagram, estamos no LinkedIn, no Instagram estamos como Delta Ops Cloud, e no LinkedIn estamos como Delta Ops, né? Delta Ops. Ah, mas é isso. Espero que vocês gostaram da nossa live aqui. É uma live, é o nosso MVP, né? No próximo episódio a gente vai trazer temas que são hoje estão aquecidos no mercado, né? Como observabilidade, um deles que a gente vai falar muito sobre, né? E é isso. E eu, Diogo,
passo a palavra para você, para os despedidos aqui dos nossos ouvintes aqui, e fica à vontade. Primeiro agradecer, Matheus, pela oportunidade, né, de ter esse papo. Geralmente eu procuro fugir, mas você me trouxe aqui para falar um pouquinho do que eu penso, né, lembrando que, né, eu tenho um amigo que fala bastante aqui no trabalho, fala, lembrando, né, que isso aí é a minha opinião, né, então cada um que tem a sua aí dentro dessa área, dentro desse universo, né. E não esquece, né, de seguir a gente nas redes sociais, compartilha com seu amigo, fala da Delta Ops, né. A gente vai deixar aí na descrição aí da nossa conversa aí todos os links. E se quiser bater um papo referente a isso, sobre a cultura, como que nós resolvemos o problema dos clientes, entre em contato, né? Tem o meu LinkedIn também, que eu vou deixar na descrição. E a gente desenrola uma conversa. Beleza? Beleza. É isso aí, minha gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Obrigadão. Abraço. Tchau. Valeu, falou!